Olá pessoal, professor Felipe Brito chegando aqui para mais uma videoaula, dando continuidade à nossa série de estudos acerca das rochas, dos minerais e dos solos. Hoje nós vamos trabalhar aqui, falar um pouquinho, Na aula passada nós já falamos aí a respeito, do processo de formação das rochas, do tipo de rochas que nós encontramos aí no nosso planeta. E também hoje nós vamos falar acerca da importância dos minerais e também dos solos, tá bom, pessoal? Então, esse capítulo aqui, capítulo 7, do nosso livro didático, tá bom? No módulo 2. Bom, nessa aula, como já antecipei para vocês, nós vamos discutir um pouco acerca aí da importância, da utilização dos recursos minerais no Brasil. Bom, quando se fala em Brasil, a gente entende que o nosso país, ele é aí um país potencialmente rico em recursos minerais. Isso porque o subsolo, pessoal, brasileiro aí, ele vai conter muitas riquezas que ainda não são conhecidas e nem são exploradas, né? Muitas dessas riquezas, melhor dizendo. A mineração, pessoal, ela vai ser uma das atividades aí bem presentes, no território brasileiro, e a atividade de extração de minerais das jazidas. Essa atividade é uma das que mais causa impactos ambientais, né? Ela alcança aí, para alcançar essas jazidas, onde se encontram esses minerais, é necessário realizar grandes escavações, retirando ali toda uma área de cobertura vegetal, para que a gente possa ali alcançar as camadas mais profundas da superfície. Apesar disso, é uma atividade fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Contudo, pessoal, essa atividade de exploração de recursos minerais no Brasil, ela não é uma atividade aí que é feita de maneira responsável, né? Falando neste sentido, nós observamos que nos últimos anos no nosso país, em especial na região sudeste, no estado de Minas Gerais, tem ocorrido aí muitos acidentes relativos à questão da exploração aí desses recursos minerais, pois as empresas que administram, que tomam ali, que fazem esse processo, de muitas vezes não têm o cuidado necessário que tem que ter tanto com a natureza como com a vida, com as vidas humanas. E um dos acidentes mais recentes, foi ali com a cidade de Brumadinho, que foi levada por uma grande correnteza de lama em mais um acidente aí provocado pela empresa Vale do Rio Doce. Então, pessoal, é, essas, esses recursos minerais, essas maiores riquezas minerais do país, elas vão se localizar aí, falando um pouquinho em escala geológica, em tempo geológico, que a gente viu no capítulo passado, ela vai ser aí esses terrenos que possuem esses recursos minerais, eles vão ser de uma formação bastante antiga, do período proterozoico, tá bom? É o caso, pessoal, das jazidas de ferro e manganês na Serra dos Carajás, lá na região sul do Pará, e também do quadrilítero ferrífero, localizado ali nas áreas do centro do estado de Minas Gerais. Nesse estado, pessoal, como o próprio nome indica, Minas Gerais, a mineração é uma das atividades econômicas bastante importante, que é realizada desde lá do período em que o Brasil era ainda uma colônia de Portugal. Falando um pouquinho, pessoal, nesses recursos minerais, a gente também tem que falar um pouquinho acerca aí dos combustíveis fósseis, Esses combustíveis fósseis que a gente vai encontrar no território brasileiro, eles também, assim como a atividade de extração dos recursos minerais, ela é uma atividade importante aí para o desenvolvimento da sociedade. No Brasil, a exploração de combustíveis fósseis e o petróleo, eles aí são importantíssimos para o que diz respeito à geração de energia. Falando especificamente do carvão mineral, a gente observa que esse carvão mineral também, relembrando ali um pouquinho
relembrando um pouquinho a escala de tempo geológico, a gente vai entender que o carvão mineral ele vai se formar pelo longo processo de soterramento, né, de árvores, plantas e terrenos pantanosos, e isso ocorreu aproximadamente aí há 300 milhões de anos, né, no período carbonífero. Falando nesse recurso aqui, né, esse recurso que a gente encontra disponível no território brasileiro, ele está bem restrito ali a porções da região sul do nosso país, né? As maiores reservas de carvão mineral no Brasil, elas vão se situar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, né? Região sul e sudeste. Então, nós temos aqui também, pessoal, aqui observar que esse carvão brasileiro aí, ele não tem muita qualidade, né? Ele apresenta algumas impurezas, né? E também ele não é um bom, não possui assim uma condutividade de calor muito grande, tá certo? Então, essa daqui são as áreas aí de uma certa relativa produção no tocante ao carvão mineral. Falando aqui também, pessoal, nos combustíveis fósseis, é importante nós falarmos do petróleo. Na atualidade, ele é um dos recursos mineral, né, de extrema importância. Por meio do refino, pessoal, do petróleo, nós vamos aí obter gasolina, né, o querosene, muito utilizado na aviação, óleo diesel, óleos combustíveis, óleo lubrificante, asfalto, parafina e diferentes tipos de gases, né? Então, através do refino, através do petróleo, a gente consegue produzir vários outros derivados. Além disso, pessoal, também o petróleo vai servir como matéria-prima para a produção de plásticos, fertilizantes, medicamentos, né? E também outros produtos. Aqui, pessoal, nós vamos destacar, né, ainda aqui a importância do petróleo, como eu já adiantei para vocês, a partir da separação do petróleo bruto, né, da retirada ali, a gente consegue ali obter vários outros materiais a partir do refino do petróleo. Aqui, pessoal, nós vamos entender que o petróleo ele vai ser o resultado da decomposição e acúmulo de restos de seres vivos, né, no fundo dos mares, né, e oceanos. Isso vai ocorrer também, falando na escala de tempo geológico, lá na era Mesoica. Ele é encontrado, pessoal, nas camadas das rochas sedimentares e concentra-se em apenas algumas regiões do planeta, né? Inclusive, aí nós vamos ter alguns países que têm grande disponibilidade deste recurso e outros não, né? Outros vão ter que exportar aí, pegar, comprar de outro país esse recurso. Aqui nós temos uma tabela com os países com as maiores reservas de petróleo, né? Com a Venezuela em primeiro lugar. Venezuela, que apesar dessa riqueza aqui que está sendo demonstrada no tocante a possuir a das maiores reservas de petróleo do mundo, esses dados aqui do ano de 2017, 2018, e se encontra, né, a Venezuela em uma grave crise social e econômica causada pelo desgoverno do atual presidente. O Brasil vai ocupar a 15ª posição com relação aí à reserva, né, as maiores reservas de petróleo do mundo. O petróleo no Brasil, pessoal, né, ele vai ser aí explorado pela Petrobras. Essa empresa, além da exploração, né, ela tem direito aí à questão do refino, da comercialização e o transporte de óleo e gás natural, petroquímica, distribuição de derivados no Brasil e em outros países. O petróleo nacional, pessoal, ele vai ser extraído aí em poços continentais, né? E principalmente de poços submarinos que se localizam a certa distância da costa, que é no caso nas plataformas de petróleo, né? Que a gente encontra aqui no Brasil. Essa área, a área mais produtora, pessoal, de petróleo vai ser a Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, né? Vai se tratar aí de uma das maiores produtoras de petróleo em águas profundas do mundo. A produção terrestre, pessoal, já a produção em terra, ela vai estar concentrada aí nas regiões norte e nordeste
e em menor escala ali na região sudeste, em especial no estado do Espírito Santo. Pessoal, o petróleo, né? Ele é aí uma das fontes, um dos recursos minerais, uma das fontes aí mais importantes, né, para o desenvolvimento das sociedades. Porém, pessoal, ele é uma das grandes fontes aí de poluição do planeta. Recentemente, ano passado, nós tivemos aí o derramamento, né, de petróleo na costa brasileira. Isso provocou danos significativos tanto para a natureza, né, questão aí dos animais marinhos que foram afetados, a questão aí da economia, né, nas praias que foram prejudicadas com esse derramamento de óleo. E também, né, pessoal, a questão da pesca, a atividade pesqueira que foi muito prejudicada aí com essa questão desse derramamento de óleo. Por último aqui, pessoal, nós vamos falar acerca dos solos, né? Os solos aí que é um dos recursos naturais importantíssimos para o desenvolvimento, principalmente da agricultura, da extração dos recursos minerais, né? A partir do solo a gente pode ali construir uma cidade, construir edificações. Então o solo, falando ainda aí, esse capítulo nós vamos trabalhar, né? Falando dos minerais, das rochas, dos minerais e dos solos. O solo ele é importantíssimo aí para a vida, para o desenvolvimento, né? Da vida humana. O solo, pessoal, ele vai ser o resultado aí, né? A gente pode definir o solo como sendo o resultado da decomposição das rochas, né? Que ao sofrer o intemperismo que pode ser dividido em intemperismo químico, né? Físico, onde a gente vai ter aí a ação de alguns elementos como a água, como o vento, né? Como as chuvas, enfim. Então, a partir desse intemperismo, o solo, né, a rocha ali vai adquirir maior porosidade, como decorrência a penetração de ar e água, o que cria condições propícias para o desenvolvimento de formas vegetais e animais. Estas, por sua vez, passam a fornecer matéria orgânica à superfície do solo, aumentando, né? Então, o solo vai ser esse resultado aí da decomposição das rochas que ao sofrer o intemperismo, né, que pode ser entendido aí como essa ação de diversos elementos, como a questão, né, como a questão dos ventos, da água, esse intemperismo que pode ser dividido, como eu falei para vocês, né, o intemperismo biológico, que é aquele que parte ali da questão mesmo da decomposição das rochas, né, pela atividade dos seres vivos. Nós vamos ter o intemperismo químico, que com a decomposição da rocha, causada principalmente pela questão da ação da água, né, que dissolve os minerais solúveis. Nós vamos ter também, né, o intemperismo físico, que é aquela questão ali da desagregação da rocha, né, a partir das variações de temperatura, como exemplo. Esses solos, né, pessoal, eles podem ser classificados aí, eles podem ser classificados de acordo com sua textura, né, ou seja, o tamanho das partículas minerais que os compõem. Os componentes, pessoal, sólidos, né, eles estão presentes em grandes quantidades, bem variáveis aí, né? Quase todos os tipos de solos, quase todos os tipos de solo, nós vamos encontrar aí esses componentes sólidos, né, que vão vão dizer aí, vão diferenciar esses solos. Então nós temos aí um exemplo de tipo de solo, que é o solo arenoso, né, que contém aproximadamente 70% de areia. Ele é muito poroso e permeável. Ele vai ser um solo, pessoal, que vai apresentar pobreza no tocante a sais minerais e ele vai dificultar aí, né, pessoal, o desenvolvimento vegetal. É por isso que não há aí uma produção significativa no tocante ao desenvolvimento da agricultura em solos arenosos, né? Passando aqui, pessoal, nós vamos ver que esses solos, né, eles têm sofrido muito com a questão da erosão, né? Um dos principais problemas aí
relacionados que provocam a degradação do solo é a chamada erosão. A erosão, pessoal, ela pode ser entendida como desgaste, né, que o solo vai sofrer ao longo do tempo pela ação da natureza, e ela pode ser iniciada ou acelerada aí pela ação do humano, pela ação humana, melhor dizendo. Isso ocorre quando há a retirada ali da cobertura vegetal, né, causada aí principalmente pelo desmatamento. Isso vai provocar a perda do solo. Esse solo vai ficar muito exposto, né, e vai acabar ali recebendo diretamente toda a água que é proveniente das chuvas. Então, esse desgaste, pessoal, do material que constitui o solo vai ser transportado para as partes mais baixas do terreno, forçando ali pela força da gravidade onde se acumula. E isso vai provocar esse resultado aqui, né, pessoal? O que nós chamamos de erosão, tá bom? E o solo fica nessa situação aí, né, pessoal? É uma degradação, é um problema muito sério que vem aí preocupando, né, todo o meio ambiente ao longo dos anos, tá bom? É nesse sentido, pessoal, que nós temos que pensar aí em ações, né, de preservação e conservação dos solos. Para evitar esses problemas, né, pessoal, aqui que a gente acabou de mostrar, aí como a questão da erosão, nós temos que evitar problemas que degradam os solos cultivados. Algumas técnicas podem ser utilizadas. Essas técnicas ajudam a conservar os solos, né? E favorecendo o cultivo, reduzindo o gasto com seu manejo e prolongando a sua vida útil. Porque, pessoal, nós entendemos que os solos eles são importantíssimos aí para o desenvolvimento da vida humana, né? A partir daí que o homem desenvolve a agricultura importantíssima para a nossa sobrevivência. E aqui, né, pessoal, nós temos medidas as quais nós podemos tomar para proteger e conservar o solo, né? São preservar as plantas, porque a vegetação natural conserva o solo, não retirar as coberturas vegetais dos solos, né? É necessário reflorestar as áreas com pouca vegetação, plantar árvores, né? Evitar a erosão, porque as raízes seguram a terra e absorvem parte da água, fazer a rotação de culturas, né, pessoal, para alternar as espécies vegetais numa mesma área, evitando a perda de nutrientes. Essas aqui são algumas das séries de medidas, né, que a gente pode estar tomando aí, principalmente as pessoas que praticam a agricultura, para a gente estar fazendo aí a conservação dos solos, tá bom, pessoal? Então, nessa aula nós estudamos aí acerca, né, acerca da importância dos recursos minerais, né? Fizemos essa observação dos recursos minerais no Brasil. Fizemos uma breve explanação acerca dos combustíveis fósseis, né? Falando um pouco aí do carvão mineral e do petróleo. E por fim, fizemos uma análise aí acerca, né, da importância dos solos. O solo que é entendido como resultado aí da decomposição das rochas, né? Essas rochas que, por sua vez, ao passar por um processo de intemperismo, vão aí formar as mais diferentes variedades de solos, tá bom? Então, galerinha, essa é a nossa videoaula, tá certo? Agradeço a todos aí que possam vir assistir esta aula e irei direcionar aí no grupo, né, da nossa escola, a atividade proposta, tá bom? Então, um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.